Endurecimento da pandemia aqui no Brasil, e para falar sobre essas ações federais contra o coronavírus, como a criação desse novo comitê contra a pandemia, gentilmente nos atende mais uma vez ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Temos o ministro aqui conosco. Tudo bem, ministro? Bem-vindo sempre. Como vai? Bom dia, é uma satisfação conversar com vocês, com todos os ouvintes e poder fazer todos os esclarecimentos que a Jovem Pan deseja para melhor informar os seus ouvintes. Perfeito. Ministro, como é que o senhor avalia essa análise que há uma mudança de postura no governo com a criação desse comitê, por favor? Bom, primeiro dizer que esse é o governo que desde o seu início tratou a pandemia com muita seriedade, com muita responsabilidade. Eu quero lembrar que no ano passado, em março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro líder mundial que falou que precisava haver equilíbrio na condução da pandemia. E aí, recursos extraordinários, de grande vulto, bilhões e bilhões de reais, foram direcionados para estados e municípios com que objetivo? Montar hospitais, melhorar UTIs, aumentar o número delas, comprar medicamentos, preparar hospitais de campanha, e tudo isso foi feito. Esse é um fato. Por outro lado, o presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial que falou da importância, isso foi em março, eu quero lembrar que ele apanhou muito neste período, que falou que era necessário podermos ter a preservação e a proteção do emprego. Porque ele sempre lembrou que a fome, a miséria e o desemprego mataram mais na América Latina nos últimos 20 anos do que qualquer doença. Isso é um fato facilmente pesquisável. Por outro lado, além de toda a conduta que foi feita, né? E nós estamos falando aí que começa com a decretação do estado de emergência ainda no mês de fevereiro do ano passado, e conjuntamente, além dos cuidados da saúde, nós tivemos de combate ao Covid, nós tivemos no ano passado o auxílio emergencial, que eu tive a responsabilidade de organizar, coordenar e entregar para 68 milhões de brasileiros. É o maior programa proporcional ao PIB ou à população do país organizado no mundo inteiro. Foram 9 meses de proteção, nenhum país do mundo deu essa proteção de 9 meses, só o Brasil. E enquanto muita gente fazia política, fazia discurso, né, tiravam as prerrogativas do presidente, transferiam numa visão super federativa para estados e municípios, o que aconteceu? Nós trabalhávamos aqui em silêncio. General Pazuello, que deixou o cargo ontem para a entrada do Dr. Marcelo Queiroga, o que ele fez? Ele organizou e preparou o Brasil para que o Brasil não seja só um dos maiores aquisiadores de vacina do mundo, um dos países que mais compra vacina para aplicar na sua população. Nós já temos mais de 530 milhões de doses já contratadas, então muito mais do que a população brasileira. E nós temos um outro fato muito importante. Dentro de talvez 1 ou 2 meses, o Brasil passa a ser um produtor completo de vacina, desde a célula-mãe, passando pelo IFA, chegando no frasco de vacina, na aplicação na ponta. Por quê? Compreensão do general Pazuello, de que não adianta o Brasil estar imunizado se a América Latina não estivesse também vacinada. Então, o fato do Brasil se transformar num produtor de vacina com mais 6 países do mundo, e quem são esses 6? É a China, é a Índia, é a Rússia, é a Inglaterra, são os Estados Unidos e a Coreia do Sul. São os países que, junto com o Brasil, que é o 7º, dentro de 1 mês ou 2, serão produtores de vacina. Então, isso vai nos dar uma independência e uma condição importantíssima. Podem haver as variações, podem haver as composições virais que forem, o Brasil isola essa variação, leva para o seu parque fabril e o Brasil passa a ter a vacina daquele momento. Então, tudo isso demonstra o cuidado e atenção que o governo teve. Pergunta agora de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, muito bom dia, ministro. Um prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan.
Ministro, horas depois, a gente achava que estava tudo certinho ali, horas depois desse encontro no Palácio do Alvorada, que eu reputo da maior importância, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi foi à mesa diretora, leu um discurso que é, assim, ele mesmo considera como sinal amarelo para o governo. E lá ele fala em remédio amargo, fatal. Como esse discurso do presidente da Câmara, ministro, foi interpretado pelo senhor e pelo Palácio do Planalto? Bom, primeiro a gente tem que ter claro, né, que nós lutamos aqui não apenas contra a pandemia, nós lutamos contra o desemprego da população brasileira e nós lutamos contra as narrativas mentirosas, né? Nós temos hoje no Brasil, por conta de uma decisão que foi tomada lá no início pelo Supremo Tribunal Federal, a constituição de mini-reinos. Cada estado, cada unidade federada, uma prefeitura, se transformou num pequeno reino. E muitas vezes nós temos reis sábios e nós temos reis autoritários, déspotas, que imaginam que vão combater o vírus combatendo o trabalho das pessoas, combatendo o sustento das famílias, combatendo o alimento das pessoas. Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Nós temos sim que enfrentar a pandemia, sim lutar contra o vírus. Eu acabei de apresentar aqui uma série de ações que o governo tomou e, por outro lado, muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências no mundo que ela é ineficiente. E por que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam o vírus. Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade. Lembra do Cuomo, o governador de Nova York, que ainda no ano passado ele dizia que o lockdown não havia funcionado lá porque as pessoas adoeciam dentro de casa? O que é que levava a doença para dentro de casa, além das pessoas? Tudo isso que eu já falei. Então, na verdade, nós temos aí um conjunto de narrativas e nós que estamos aqui na linha de frente desde o início e a gente vem combatendo com humildade, com seriedade, com trabalho, com entrega. Olha o trabalho que fez o general Pazuello com uma dedicação absoluta. Dentro de um mês, o Brasil estará ombreado entre as 5 maiores nações que mais vacinam, em números absolutos. Nós também caminhamos para, em números relativos, dentro de 1 a 2 meses, ser um dos países que melhor e mais vacina no mundo. E o que é melhor, nós seremos um produtor de vacina. Eu volto a insistir. Por que isso é importante? Num vírus que ninguém sabe de onde saiu, só sabe que foi da China, mas foi de um laboratório, era uma pesquisa com outros objetivos que não apenas o controle de uma doença vírica, não sei, ninguém sabe. Agora, esse vírus muta muito facilmente, ele se traveste de outras condições com muita facilidade. Então, um país do tamanho do Brasil, com a ciência que o Brasil tem, nós termos sido capazes de poder equipar uma estrutura brasileira para que ela possa ser produtora de vacina 100%, isso é algo extraordinário. Quantos dos países europeus fizeram isso? Ministro, Me agora... respondam. Pois... Nenhum. Agora, o Brasil do Bolsonaro fez. Então, as narrativas que são disruptivas, são sempre no sentido negativo, é claro, isso bate no parlamento brasileiro. E, claro, cabe ao presidente do parlamento brasileiro expressar aquilo que ele percebe daqueles que vão lá na sua base eleitoral, que se contaminam por uma narração criminosa de muitos órgãos de imprensa do Brasil, das ações criminosas de muitos aparentes líderes que destroem empregos, ora prendem pessoas, arrancam um carrinho de ambulante, o cara está ali para sustentar a sua família. O que isso vai mudar no tratamento do vírus? Arrancam bancos de praça, como um malfadado ex-prefeito de Porto Alegre fez.
Ministro. Então, e graças a Deus foi derrotado na última eleição. Então, são estas as coisas. Aí é bom o chefe do poder legislativo da Câmara, ele tem todo o direito de fazer uma manifestação mais contundente, ele tem todo o direito de fazer um alerta. E nós temos que ter paciência, couro duro e sabedoria de poder compreender e entender o que está sendo dito. O e nosso é isso tempo... que nós estamos fazendo. Ministro, nosso tempo já está se esgotando. Passo a palavra para o Rodrigo Constantino para a última pergunta. Constantino. Ministro, bom dia. Eu quero pegar um gancho exatamente nisso, né? Não causa algum tipo de espanto o fato de que essa imprensa canalha, abutre, né, que vem responsabilizando o presidente por cada óbito, fingindo que não existe uma pandemia, a Argentina, a Europa, né? Não causa espanto que na mesma hora em que o presidente baixa o tom, faz um pronunciamento sereno, busca os outros líderes de poderes para uma pacificação, essa imprensa suba o tom e o próprio presidente da Câmara também venha com uma mensagem em tom meio que de ameaça. Tem uma lição do Churchill que diz que é difícil negociar com um tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele. Ministro, o senhor participou de articulação nesse governo. Acha que os inimigos do Bolsonaro estão farejando fraqueza? Não, eu acho que se busca sempre uma oportunidade para desgastar o governo, né? Vejam, a alternativa de toda essa imprensa esquerdista que tem no Brasil e de toda a parte podre que se relacionou com o poder executivo nos últimos anos, toda a estrutura de poder econômico brasileiro que se beneficiou das roubalheiras do Lula, passa a ver o Lula como salvador da pátria? Um assaltante, um bandido, um corrupto, um homem que destruiu as empresas brasileiras, que destruiu o Estado brasileiro, que emprestou 17 bilhões de dólares do Brasil para republiquetas latino-americanas e africanas através das ações da Odebrecht e outras companhias para desviar dinheiro público, enriquecimento da própria família, enriquecimento do partido e dar continuidade a um sonho maluco de construir a pátria grande na América Latina e na África, ou seja, fazer o socialismo renascer no mundo. Esta alternativa, então, toda essa narrativa torta que vem aí é isso. Quer dizer, para que a 13ª Vara de Curitiba foi construída? Ela foi organizada lá no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, para quê? Exatamente para ser a única vara brasileira para combater a lavagem de dinheiro. Ela é especializada nisso. Aí, o processo do Triplex e do sítio de Atibaia é a materialidade da lavagem do dinheiro. E aí vem um juiz de matriz ideológica clara, que é um esquerdista contumaz e reconhecido, ele nega o que o Poder Judiciário construiu antes dele estar aqui. Então, qual é a vara que é competente? Não é a cidade de Curitiba. A 13ª foi a única vara, e até hoje é a única existente no país, especializada em lavagem de dinheiro. A operação Sítio de Atibaia e o Triplex é o quê? Que crime é? Lavagem de dinheiro. Aí, então, lá não é competente? Pelo amor de Deus, né? Está tudo errado. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho.